Salve pessoal, beleza? Tipo assim no xadrez como na vida, para você ficar bom em tudo, não basta só jogar, você tem que fazer uma revisão do jogo para ver os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Para o seu ponto forte você manter a pegada firme no treino e continuar ficando cada vez melhor, e o ponto fraco tentar melhorar. Essa aqui foi uma partida que eu joguei de 10 minutos, tá ligado? Que eu acho que 10 minutos é um tempo bem melhor para você pensar do que 5 minutos, né? E aí eu tava de pretas, tô com um rate no chess.com, né? Como vocês podem ver aqui, de 1624, acho que é pouco, acho que eu mereço mais, até porque no Lichess eu tava resolvendo o problema de 2300, enfim, a ideia é treinar para ficar mais forte e melhor sempre, para melhorar sempre. Então aqui meu adversário começa com E4, peão rei, preferido do Bob Fischer. Sempre isso remete à agressividade na minha cabeça. Então eu joguei C5, defesa siciliana aqui. E, bom, a defesa siciliana é uma defesa que eu gosto muito de jogar, porque ela é uma defesa agressiva, entendeu? Logo a gente luta pelo centro aqui, né, dominando a casa D4 e lutando por iniciativa desde o início, entendeu? Por exemplo, a francesa, que é jogada com E6, que é uma defesa que eu quis muito e estudei bastante e treinei durante muito tempo, né? E o foda é o bispo branco da francesa, entendeu? Então aqui, da defesa siciliana que eu gosto de jogar a dragão hiperacelerado, porque as brancas elas começam com o primeiro lance, portanto as pretas têm que igualar de algum jeito, entendeu? Então quando eu tô de siciliana, normalmente eu já tô jogando bem agressivamente também, e se o jogador das brancas não for realmente agressivo, se ele for calmo, eu consigo igualar a posição o quanto antes, né, na abertura. E aqui ele joga D4, normalmente é um lance um pouco atípico. O que eu penso desse lance é o seguinte, que ele está abrindo o centro cedo demais, e isso me dá uma certa vantagem, porque eu estou trocando um peão de canto por um peão do centro, e normalmente isso é uma coisa boa. Então eu simplesmente tomei aqui, e aí o meu adversário jogou C3, tá ligado? Ao invés de retomar de dama, que foi o que eu pensei que ele ia fazer, ele ele fez essa jogada que ele me surpreendeu, mas beleza. Você tem que jogar com, assim, entre razões e emoções, você tem que jogar com a razão, cara. A emoção, tipo assim, de você ganhar, de você perder, de você ser surpreendido com alguma coisa, ela é válida, porque você é um ser humano, você é de carne e osso, mas, tipo assim, primeira coisa que você tem que pensar, o que esse cara ganha com isso? Ele vai, por exemplo, se eu tomar em C3, ele vai sair com um cavalo, então ele vai ter um lance de desenvolvimento na minha frente. Mas pelo outro lado, eu falei, cara, se eu conseguir rocar com o meu rei, ele me deu esse peão à toa. Então, ele propôs o desafio, eu racionalmente olhei, calculei e falei, nossa, tipo assim, ele que vai ter que justificar esse sacrifício de peão, que normalmente é um gambito, entendeu? Então, fui lá, tomei, entendeu? Ganhei um peãozinho, aí ele fez cavalo, toma C3. Beleza. E aí, se a gente for olhar agora, né, nesse momento, eu não tirei nenhuma peça, e ele tá com um lance de desenvolvimento a mais, que é o cavalo em C3 e o peão em E4, entendeu? Enfim, essa foi a abertura que ele quis jogar, e aí eu tive consciência que, tipo assim, eu tenho um peão a mais. Se a gente for para um final, trocassem todas as peças agora e for para um final, eu tenho certeza que com um peão a mais, quem estaria lutando pela vitória era eu. E aqui eu sabia que tipo assim, o meu trabalho agora aqui na abertura é fazer uma excelente abertura sem dar brecha para ele me atacar, né? Que eu já sabia que estava atrás no quesito desenvolvimento. Aí eu fiz o lance G6, porque eu já estava na cabeça de fazer a dragão hiperacelerado. Eu não tenho medo dele fazer, por exemplo, dama D4 aqui para tentar pegar, porque eu fiz até um curso
grande mestre Felipe Aldebs, né, que acho que ele foi no ichess.net, que ele dá um curso sobre dragão hiperacelerada, e aí eu tenho uma base teórica interessante para fazer qualquer coisa, para responder a praticamente qualquer situação. Pelo menos na abertura eu não vou ficar perdido se eu estiver jogando de hiperacelerada, né? E aí ele tirou o cavalo, né? Eu só fiz o lance G6 e mais nada. Até porque se eu tirasse, por exemplo, o cavalo para F6, eu já poderia dar margem para ele me atacar com E5 aqui, entendeu? Então, tipo assim, eu sabia que se eu, nesse momento, tipo assim, eu tenho que colocar o meu rei em segurança o mais rápido possível. Então, realmente, está 2-0 em desenvolvimento para ele. E aqui eu fiz o bispo para G7. Esse bispo das casas pretas, realmente, ele é o coração da Siciliana Dragão hiperacelerado, ou sei lá o que virou isso aí. A minha ideia é dragão hiperacelerado. E assim, ele tá na Via Láctea aqui, como dizem, né? Ele tá na grande diagonal aqui. E ele já segura bastante coisa. Ele jogou aqui bispo para C4. E aí eu fiquei realmente muito preocupado, porque ele ficou com 3 peças muito fortes. Os 2 cavalos em 2 posições muito fortes. E esse bispo aqui já está apontando para casa F7. Quem viu o curso que eu fiz aqui no meu canal sobre o polmorph, né, sabe que, tipo assim, a tara de todo jogador agressivo é sacrificar no ponto F7, entendeu? E aí, tipo assim, tirando o meu bispo de casas pretas, todas as minhas peças ainda estão adormecidas, entendeu? Para preencher, aqui no motivo tu vai colocar assim: ainda não tinha pego meu certificado de reservista. Os motivos, ok? Tá bom. Preencher aí. Aí quando você tiver preenchido e assinado, você vai me dar que eu vou mandar para eles lá. Isso aqui já é para eles lá. Então aqui vai ter na OCR, aqui, vocês sabiam, soldado, nome de guerra, NIP, data de nascimento, nacionalidade, preencher tudo. No motivo você vai ver, ainda não tinha pego da certidão. Falou. Tá me estranhando? Então, perdão por isso, mas vamos continuar daqui mesmo. Não vou fazer outro vídeo não, foda-se, vambora. Então o que acontece? Ele realmente fez o sacrifício de peão, né? O famoso gambito. Eu não sei qual que é o nome desse gambito, mas eu tenho consciência de que é um gambito, né? Até por ter estudado polmorph, que era a época romântica, né? Você entrega um peão para ter rápido desenvolvimento. E aqui nesse momento eu vi justamente isso. Eu vi que ele tirou 3 peças, eu só tirei uma. E é muito fácil da dama dele poder realmente explorar explorar isso de algum jeito, tá ligado? Poder sacrificar aqui e ajudar num ponto F7. Então por isso que eu fiz o lance E6 aqui. Entendeu? Primeiro que eu não queria desenvolver o cavalo por F6, eu vou desenvolver o cavalo por E7 mesmo. Segundo, para dar uma inibida nesse possível ataque, tá ligado? Eu sei que estrategicamente a coisa mais forte que eu tenho para fazer, o meu melhor plano, é justamente tentar evitar qualquer tipo de sacrifício da parte dele. Então eu tenho que jogar o mais solidamente possível, entendeu? Essa que é a ideia. E aí ele rocou, e aí eu joguei rapidamente cavalo E7 aqui, justamente para eu poder rocar o mais rápido possível e para fazer entendeu? Colocar mais uma peça em jogo do jeito que der, entendeu? Aqui ele bota o bispo F4. Você pode ver que realmente em troca desse peão ele tem os 2 cavalos em casas muito fortes e os 2 bispos também em casa muito dominante. E aqui eu fiz o meu roque e beleza, ele vai ter que justificar por que ele fez o que ele fez, tá ligado? Isso é muito importante também. E aqui ele fez um lance de ataque violento, porque ele está ameaçando agora ganhar essa torre, né? E ele ainda tem o apoio desse bispo aqui. Então essa casa aqui de C7 ela é importantíssima. Outra coisa que eu estava calculando também é ele colocar o cavalo aqui em D6. Mas eu vi que não era uma parada tão sinistra assim, tá ligado?
de qualquer forma, você vê, tipo assim, o quão agressivo era o jogador que eu tive que enfrentar, né? Então, mais uma vez um lance de resposta da minha parte. Cavalo A6. Eu sei que a frase diz: cavalo no canto só traz desencanto, mas você tem que observar comigo que como é que eu posso dizer? Tudo depende da estratégia, tá ligado? Se você tá como Kasparov disse naquele livro do Como a Vida Imita o Xadrez, são 3 fatores fundamentais que compõem um jogo de xadrez: material, tempo e qualidade. Aqui eu tenho material que eu acabei entrando no desafio oferecido pelo meu adversário em forma de gambito, e o que eu tô correndo é atrás do tempo, entendeu? Então todas as ameaças eu tô defendendo o máximo que eu posso. Eu pensei que ele ia jogar cavalo D6 aqui e aproveitar essa coisa. Eu sabia que estava sendo agredido, mas eu também estava segurando aqui, entendeu? E aqui ele faz esse torre C1. E aí nesse momento eu falei: cara, eu tô com as peças todas, se você parar para pensar, na segunda e terceira fila, tá ligado? As peças dele estão muito mais agressivas que a minha, entendeu? E aí eu falei: cara, eu vou ter que contra-atacar. E ainda tem aquela frase, né? Assim, ataque no flanco. No caso, ele tá dominando o flanco dama aqui. Contra-ataque no centro. Até aqui ele fez uma partida perfeita, né? Jogou agressivo desde o início, gambitou, e ele tá fazendo o jogo certo. E eu também decidi fazer o seguinte: cara, por causa de um peão, eu tô levando muito ataque. Então eu decidi contra-atacar no centro, né? Aquela coisa, ataque no flanco, você contra-ataca no centro para você abrir linha. E aí foi por isso que eu joguei D5 aqui. Se eu perder um peão, para mim não tem problema. A única coisa que tem problema é não fazer nada, ficar aqui parado deixando ele me atacar, entendeu? Então, tipo assim, eu falei: pô, vou devolver esse material para voltar a ter vida no jogo. E aí ele toma, eu tomo de cavalo, certo? Ele toma de bispo, eu tomo de dama. E aí, tipo assim, por exemplo, agora já trocamos um monte de peça. Essa ameaça dele aqui está completamente defendida pelo meu cavalo. Então minha torre não vai cair, né? Porque em teoria não tem para onde correr. E aí, se ele trocar as damas comigo, no pior dos cenários eu vou ter um peão isolado. Mas aí você tirando as damas, você tira o fogo do tabuleiro, entendeu? E aí ele fez esse dama E2 aqui, e só então, desde a abertura, desde o início, que eu pude respirar, entendeu? Só então que eu pude respirar. Então o que acontece? Eu pude respirar aqui, eu falei: pô, não vou ficar aqui parado, né? Aí eu fiz os meus cálculos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente esse peão aqui que está caindo. Esse cavalo aqui sempre ameaçando entradas, ele está muito forte. Eu falei: cara, eu vou continuar. É uma coisa que eu sempre vejo o Sup falar: você tem que defender agredindo. Se o cara tá te criando problema, você tem que criar um problema ainda maior. Então calculei bastante, e aí eu fiz bispo D7 aqui nessa posição, entendeu? A ideia também é que, se por exemplo, eu calculei assim: torre vem para cá, numa nova variação, eu simplesmente tomava aqui de bispo, entendeu? E aí quando ele toma aqui, eu tomaria lá, entendeu? E aí ele poderia, por exemplo, voltar aqui, eu já tomava aqui também, e aí a gente podia jogar esse final tranquilamente, onde a minha estrutura de peões ia estar muito melhor do que a dele, entendeu? E aí tá tudo certo, entendeu? Não foi isso que aconteceu na partida, tá? Porque eu vi que ele mesmo que ele não estava querendo trocar nada. Aqui ele fez cavalo D6, ele entendeu que era um lance de agressividade bem forte. Eu estava de olho, por exemplo, em jogar bispo B5 para poder dar esse duplo aqui, ganhar qualidade. Esse cavalo aqui, apesar de ser um lance bem abusado, não está acontecendo meio que nada, entendeu? E aí é isso. Eu simplesmente fiz bispo para C6. Eu fiz uma bateria aqui
né, em algum momento de poder dar mate. Eu sei que não, mas é mais para fechar a torre aqui do que fazer qualquer coisa. E sim, agora sim o bispo ele tá numa boa casa, na minha opinião. Então acho que foi válido esse lance. Aí sim ele fez torre de FD1. Cara, repare como ele jogou muito bem, velho. Ele realmente jogou muito bem. E apesar de ter sobrevivido, eu tô com esse cavalo aqui no canto, né? Que eu vou ter que trazer ele em algum momento da situação. Aqui, óbvio, eu tô atacado, eu vou ter que mexer com a dama. Aqui, mais uma vez, eu tenho a oportunidade de pegar essa dama, esse peão, aliás, que tá caindo. Mas aí eu observei também que, assim, o peão de B2 ali, ele tá, o meu bispo tá tocando nele, né? Em algum momento pode cair. E tipo assim, xadrez você tem que jogar sempre, o objetivo é dar o mate no rei. Então não adianta, tipo assim, eu achei que... E em outros carnavais também, eu, por exemplo, eu já fui atrás de peão na ala lá, e aí não deu... O ataque foi tão forte na outra ponta que eu simplesmente não consegui resistir, entendeu? Então eu meio que deixei aqueles peões para lá e fiz o lance dama H5, porque mais uma vez eu sei que o meu adversário não quer trocar nada aqui. E aí se... Peraí, foi mal. Aqui eu já tô cruzando as coisas, tá ligado? Tô ameaçando trocar tudo aqui e quebrar a estrutura de peões dele, principalmente da ala do rei. Isso me daria uma vantagem importante no final. Outra coisa que eu não falei, mas é muito importante ressaltar, é justamente essa questão dos peões, tá? Não cancela. A questão dos peões é a seguinte: eu acabei ficando conservando com aquele peão, então eu tenho 4 contra 3 aqui, e aqui por enquanto tá 2 contra 2. Então, olhando agora, se trocassem todas as peças, eu teria a vantagem de um peão na ala do rei. Então eu estaria, tipo assim, jogando o final muito bem jogado, com 60% de chance, né, ou mais. Tipo assim, quem estaria atacando para vencer, quem ia jogar esse final para ganhar era eu. Ele ia ter que defender isso aí, entendeu? Essa que é a ideia. Então esse lance faz isso tudo e eu acabei, assim, eu lutei muito, ele pegou o tempo, mas ele não conseguiu criar alguma coisa rápida o suficiente, entendeu? Eu vi que o senso de urgência era muito importante. No determinado momento que eu quis trocar material, eu consegui contra-atacar no centro, isso tirou um pouco da força dele, de ataque dele, e acabou que eu consegui igualar a posição meio que na porrada, né? E dama H5 eu já estou ameaçando bastante coisa. É um lance, para mim, na minha opinião, muito mais forte do que simplesmente querer ameaçar do nada esse peão aqui e tirar minha dama do jogo, né? Bem ou mal, minha dama está muito mais agressiva, né, na ala do rei do que na ala dama, né? E aí ele fez esse lance dama E3. Na mesma hora eu me liguei que ele não queria fazer trocas. No geral, por conceito básico, teórico, você quer manter o par de bispos. E essa é uma das vantagens que eu tenho, tá ligado? Só que nesse caso, eu tô vendo aqui que eu posso ferrar a estrutura de peões dele, tá ligado? O Alekhine sempre dizia o seguinte: você tem que conhecer muito bem as regras, inclusive para saber o momento em que você deve quebrar as regras, tá ligado? Para ter uma vantagem única, entendeu? Então essa para mim foi a hora, entendeu? Aí eu tomei, bispo toma cavalo, né? E aí ele tomou de peão porque ele realmente quis manter as damas, né? Repare como ele quer manter as damas o máximo de tempo possível. E eu acredito que como ele está jogando de brancas e está jogando para ganhar, isso é uma coisa boa. Mas aí repare também que a estrutura de peões dele tá uma merda agora, né? Nesse momento aqui ele tem 3 ilhas de peões, enquanto que eu só tenho 2. Isso aqui é uma ilha de peões, isso aqui é outra. E agora o meu 4 contra 3 dele ficou muito mais forte. Então, tipo assim, tudo bem, eu perco o par de bispos, mas em compensação eu ganho. Se a gente trocar tudo e ir para um final, eu tenho muito... A minha probabilidade aumentou muito, que os peões deles ficam muito fracos, assim, dobrado e isolado, né? O H2 é um peão isolado, F3 e F2 são peões dobrados. Isso aqui no final é uma merda. E ele, cara, a minha estrutura tá super sólida, muito mais sólida do que a dele.
E foi o que eu falei, o coração da Siciliana Dragão é o bispo de Casas Pretas. Eu tenho o bispo de Casas Pretas, mas ele também tem esse cavalo aqui que tá tomando em B7, mas nada muito, nada que me preocupe, entendeu? E aí foi a minha vez, ele tomou de peão, e aí sim eu capitalizei, né? Bispo toma B2. E agora sim, se você for olhar, eu acho que as minhas trocas foram trocas inteligentes, porque se a gente for olhar, ó, isolado, dobrado e peão isolado. E agora eu tenho 2 peões a mais. Eu tenho 4 contra 3, sendo que ele tá com essa pouca vergonha aqui, e eu tenho 2 contra 1. Então, tipo assim, pra mim, a agressividade já não importa mais. Pra mim, o que importa mesmo é trocar material e levar para esse final vencedor, onde eu vou apertar muito ele no canto, entendeu? Quem tem que sobreviver isso aqui é ele. Ele simplesmente jogou torre C4. Eu não estava entendendo muito bem o porquê desse lance, mas aí eu verifiquei. Eu não entendi muito bem, né? À primeira vista. Mas assim, pelo que eu calculei mais ou menos, eu acho que ele estava querendo trazer a torre para cá, para tentar colocar ela de uma forma mais agressiva, alguma coisa do tipo. Já que esse cavalo, apesar de estar no canto, ele está dominando casas importantes aqui, não está deixando a torre entrar na 7ª, por exemplo. Eu simplesmente voltei o bispo. Eu acho que o bispo aqui ele funciona muito melhor, e na dúvida, esse bispo aqui ele está vulnerável. Ele foi lá, pegou o peão dele. O meu adversário nem se preocupou em tentar atacar esse... Por exemplo, eu estava esperando, depois que eu tomei isso, eu estava esperando pelo menos assim, torre para cá, uma nova variação, aí eu voltava, e aí ele entrava aqui, por exemplo, na 7ª, entendeu? Eu acho que seria muito mais forte esse lance, até porque esse cavalo já está pegando aqui, e mais uma vez o ponto F7, tá vendo? Enfim, mas ele não quis fazer isso. Eu voltei, ele jogou... Opa! Eu tomei lá, ele fez o torre C4. Eu simplesmente voltei, porque, na dúvida, não deixa suas peças soltas, tá ligado? Pra ela não ser tema de nada. Aqui o bispo G7, ele tá sendo o melhor zagueiro que eu tenho, excelente defensor, e ele tá tomando conta das casas pretas. Aqui ele fez o bispo para G5, e aí, na minha visão, ficou muito claro o que ele queria, né? Ele quer jogar, por exemplo, torre H4, e aí ganhar a minha dama que tá aqui no canto, né? Foi uma ideia, inclusive, muito boa, entendeu? E aí é uma coisa que o Tal, eu vi no canal do Sup, uma coisa que eu li também no livro do Tal, e o Sup também falou isso. Sempre que seu adversário arranjar uma trampa para você, sempre que tiver uma pegadinha do lado do seu adversário, ao invés de você só estar com o seu instinto de sobrevivência e tentar sair, né? Por exemplo, aqui uma situação é torre H3 seguido de, aliás, dama H3 seguindo de dama F5 aqui, por exemplo. E aí nada disso funciona, né? O Tal, ele gostava de fazer o seguinte, ele gostava de calcular a linha mais profundamente. Se o cara viu 3 lances, calcule 4, 5 lances. E aí você vê se no final da variante isso é bom ou ruim para você. E normalmente você defende atacando. Isso é uma coisa que eu vi muito o Paul Morphy fazer. Eu vi o Tal fazendo. Sempre que o cara tem uma ameaça, você responde com uma ameaça pior, tá ligado? E aí, baseado nisso, eu comecei a calcular. Falei, torre H4, por exemplo, se eu fizer um lance leviano aqui, ó, tipo B6. Vou colocar aqui nova variação. Ele vai fazer aqui, ó, torre H4. E aí não tem casa pra minha dama, tá ligado? Então eu reparei nisso, nesse plano do meu adversário, e aí eu comecei a calcular, como que eu faço uma ameaça pior para ele, tá ligado? E aí, eu vi o cálculo dele e comecei a calcular mais profundamente, e aí eu sempre tenho essa ideia de defender atacando, entendeu? E aí eu cheguei com esse simples lance, ó, que é o H6. Pô, esse H6 resolve todos os problemas? Resolve. Primeiro, a primeira coisa que eu quero falar é que existe uma coluna aberta que dá um tiro na cara do rei. Então, no rumo de tudo eu já tenho dama G5 cheque aqui, e aí ele vai ter que se justificar. Outra coisa, como é que eu defendo? Atacando esse bispo. Por exemplo, se esse bispo mover para F4, a minha dama escapa
para, por exemplo, A5, ou a minha dama escapa para E5 aqui também, pra gente poder trocar as damas, porque eu tô querendo trocar o máximo de peça possível, entendeu? Essa aqui é a minha ideia. E aí isso é eu acho que o coração de tudo que eu quis fazer de tudo que eu quis analisar até agora. Que é o seguinte, às vezes você tem um plano na cabeça e você acha que o plano vai dar certo, que o plano é muito bom, mas você tem que calcular todas as variáveis. É por isso que aquela Shark, né, aquela empresária, acho que é a Farane, né, ela sempre fala, cara, comece com a pior coisa que pode acontecer com você. Você vai calcular tudo que acontece de ruim. Você olhou, aí depois você calcula tudo, o Dream, o American Dream, a melhor coisa que pode acontecer para você, tá ligado? E aí só então você vai pesar prós e contras, e aí você faz o seu lance baseado em todas essas análises, entendeu? E aí o que acontece? Como eu fiz H6, ele fez imediatamente torre H4, que perde na hora, entendeu? Perde na hora porque dama toma G5 cheque, né? E ele vai ser obrigado a trocar a dama inevitavelmente. No ruim de tudo vai ser dama por dama, peão por dama e ele perde. Dama por G5, ele já perdeu o bispo na hora, e aí eu vou ter uma vantagem absurda. E aí se ele fizesse esse aqui para tentar livrar alguma coisa, aí eu simplesmente, sei lá, tomaria aqui mesmo. Eu sei que eu tô descravando, mas aí vira peão colgante. Mas aí pra mim não tem problema nenhum, porque eu simplesmente ia começar a agredir ele aqui, por exemplo. E aí se ele não pode nem sair aqui, né, cara? Aqui ele não pode nem sair. Aí, por exemplo, ele já ia ter que fazer alguma coisa desse tipo aqui. Ah, não pode porque leva isso, né? Enfim, pra mim, eu tava completamente ganho aqui, entendeu? Uma posição dessa, eu ia dar porrada nele, botar ele no canto e vencer, tá ligado? Isso aqui é quando acontece aquele negócio Foi por isso que depois de dama por G5 ele abandonou aqui. Que ele vai ter que trocar a dama, inevitavelmente. Aí vai ficar bispo, cavalo contra a torre. E vai ser muito fácil pressionar com essa peãozada. O meu rei tá muito protegido, né? E as peças dele vai ser bem fácil de atacar, né? Isso aqui é debilidade, vou colocar assim, ó. É tudo debilidade, viu? E aí, a maior lição de todas é justamente o que eu aprendi com ele. Ter um plano muito bom é ótimo, né? Você tem um plano, você conseguiu enxergar uma coisa boa. Mas você tem que ver que o teu adversário, como diria o GM Rafael Leitão, tem o direito de existir. O cara não vai ficar igual um João Bobo parado, ele vai te dar porrada. Como diria o Chong Li, né? Naquele famoso filme O Dragão Branco, O Grande Dragão Branco, a parada assim, muito bom, mas tijolos não reagem, tá ligado? Ou seja, quando você tiver um bom plano, você primeiro vê o que pode dar certo, você começa a ver, cara, qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Aí você vai ter que calcular, e através do cálculo concreto, da razão e não da emoção. Que óbvio, quando a gente vê um plano muito criativo, muito engenhoso, a gente quer logo implementar. Mas aí a gente tem que ver se realmente dá certo aquilo. O plano dele foi muito engenhoso, ele jogou o bicho para G5, e aí ele já queria me trancar. Só que ele não viu que H6 é uma defesa muito eficiente, porque eu já me defendo atacando, tá ligado? E aí não tem mais como ele seguir com esse plano. Ele deveria, antes de ter feito isso, ter calculado todas as variáveis, entendeu? Falei, eu vou fazer isso, só que o cara não vai ficar parado, o cara vai querer reagir. Tem até uma história que contam da família Gracie, que tinha o Hélio Gracie, que era o velhinho, e tinha o Carson Gracie, que era um cara que era preta de jiu-jitsu, só que ele era mais bruto, mais casca grossa. E diziam que era muito mais difícil você enfrentar o Hélio do que o Carson. Porque o Carson era aquele cara brabão, casca grossa, duro, ignorantão mesmo, aquele lutador raiz, tá ligado? Ele vinha com tudo, ele era bruto. Já o Hélio não, diziam que o Hélio ele tinha movimentos fluidos e ele tinha mão leve, entendeu?
Você só ia saber que estava levando o estrangulamento do Hélio quando basicamente não tinha mais saída, entendeu? Porque ele era sutil, e o jiu-jitsu é arte suave, entendeu? Já o Carson não, ele botava a mão ali, aquela mão pesada, o cara já sabia que ele queria estrangular, entendeu? E aí o cara ia ter uma resistência muito maior, entendeu? Então, qual que é a lição que eu aprendi? Quando você tem um plano, você tem que calcular todas as variáveis, inclusive se ele der merda, o que vai acontecer. Esteja preparado para o pior, e o que vier não é para você ser pessimista, mas é para você ser realista. Esteja preparado. É até uma lei do axioma de Zurigo. Conte com o melhor, mas esteja preparado para o pior. Eu acho que essa é a grande lição que fica para o meu xadrez e para a vida. E eu espero ter agregado valor na vida de quem viu esse vídeo. Então, portanto, deixa o like, comenta aí se em algum momento da sua vida, né, você também já contou com o ovo no cu da galinha, seja com relacionamento, seja no profissional, seja no pessoal. E aí vamos dar uma interagida aí pra gente crescer e evoluir juntos. Tá legal? Então termina assim, ó. Torre por H4, dama G5 cheque e acaba na hora, entendeu? Ele abandona, que aí esse final eu ia destroçar com ele, né? Era só continuar jogando bem. Mas bem ou mal, acho que foi uma partida muito boa, muito instrutiva. Eu acho que, tipo assim, dá pra aprender muito, entendeu? E aí, tipo assim, eu ia poder forçar mais troca aqui. E aí, quanto mais trocasse peças, mais fraco ele ia ficar. E aí eu ia ter mais força e mais calma para bater nas debilidades. E aí, tipo assim, em algum momento ele ia perder. Porque partida só ganha quando termina, entendeu? Só acaba quando termina. Que é igual no MMA. Um cara tá apanhando. Daqui a pouco ele dá aquele socão do meio do nada e acerta. Acaba a luta na hora, entendeu? Foi o que aconteceu com o Leon Edwards contra o Kamaru Usman, por exemplo. O Kamaru Usman ele estava ganhando tecnicamente todos os rounds. Até que chegou num determinado round, acho que no último, faltando 1 minuto para acabar, o Leon Edwards fintou que ia dar um chute na barriga. O Kamaru baixou a guarda para defender, levou um chutão na cara, caiu lá estetalado. E aí a história mudou, né? And the new champion, né? Que o Bruce Buffer fala. E aqui é a mesma coisa, só acaba quando termina. Então o cara resignou, acabou, beleza, vamos para casa. Pode levantar tranquilo, que o trabalho foi feito e foi muito bem feito. De qualquer forma, achei realmente a partida muito interessante, muito instrutiva, deu para aprender bastante. Fé em Deus, foco no objetivo, vamos para cima. Valeu!